de todo mundo aqui. Todo mundo, pelo menos esperando passar o trânsito lá fora, então vamos tornar esse tempo um pouquinho mais útil, espero agregar para vocês. Bom, tem alguns desafios aqui hoje, o primeiro deles já foi, que era fazer a apresentação funcionar, então eu estava com muito medo dela não caber aqui, então o primeiro desafio check. E o segundo, quando eu recebi o convite, né, pela Joana, era para falar de veganismo e mudança de hábitos alimentares. E aí é um tema muito amplo, assim, eu acho que dá para perceber que eu não tenho muita maturidade, porque eu já ampliei mais ainda o título, porque eu falei, gente, eu tenho que falar de tudo, né? Pegar a sustentabilidade, pegar alimentação, enfim, veganismo, e tem muita coisa para falar. Então, eu tentei ser sucinta, né, em alguns pontos, mas ao mesmo tempo para abrir mesmo, trazer para vocês as conexões possíveis, né, as percepções dentro do tema. Então, espero que seja proveitoso e espero que seja rico. E, bom, antes de começar, na verdade, já começando, né, meu nome é Luísa, como a Joana falou. Um outro desafio pessoal que eu tenho, né, é falar quem eu sou sem dizer o que eu faço. Né, assim, o que eu faço, né, tem lá na bio, tem divulgação, pode entrar aí para ver e tudo mais. Então, eu gosto sempre de desafiar um pouquinho a mim mesma, assim, para me descrever, né. Então, eu gosto de falar que eu adoro resolver problemas das pessoas. Eu gosto de resolver problemas e quisira mesmo problema. E eu faço isso através da alimentação, faço isso através do corpo, faço isso através de algumas terapias. E principalmente envolvendo esse público, né, que busca autoconhecimento, busca vegetarianismo, veganismo, transição alimentar, ou até mesmo onívoros, enfim, não tem esse problema de receber essas pessoas. Então, tudo que envolve essa temática, corpo, mente, emocional, enfim, tudo isso, para mim muito me encanta, para mim faz muito sentido. Então, por isso que eu vou tentar abordar com vocês aqui alguns aspectos, né, mais gerais. E aí, começando pela alimentação, né, cada um tem um chamado, assim, né, para quando quer mudar a alimentação, seja pelo meio ambiente, sustentabilidade, ou quero perder peso, quero ganhar peso. E aí é muito engraçado, porque a pessoa começa, né, a mudar o hábito alimentar e depois tudo começa a mudar no entorno, né, assim, primeiro você muda a alimentação, depois a alimentação te muda. Parece que, tipo, uau, assim, sai de uma caixinha, principalmente quando quer fazer a transição para o vegetarianismo e veganismo. Então, eu vejo muito isso, assim, que as pessoas, elas ficam muito preocupadas, assim, vou tirar a carne e agora? Só que, assim, e agora começa um novo universo, assim, né, e começa uma expansão, começa uma preocupação com muitas outras coisas. Então, esse médico, né, que é um professor, ele é referência de vegetarianismo e veganismo aqui no Brasil, eu gosto muito de relembrar essa frase dele, né, que quando alguém modifica os seus hábitos alimentares, não significa que essa pessoa mudou só o que ela come, mas ela muda a sua forma de se relacionar com o mundo. E realmente, quando você para prestar atenção no que você está comendo, você começa a prestar atenção não só de onde está vindo, ou então o que está acontecendo dentro de você. Você começa a prestar atenção como é que o seu corpo está reagindo, quais são as outras coisas que eu estou colocando também no meu corpo. Então você sai só do prato, né? Você começa a se preocupar com um macro. E eu vejo muito isso principalmente com o veganismo, né? Ou o vegetarianismo estrito, porque a pessoa começa realmente a se perguntar o shampoo que está usando, o sabonete, enfim, várias micro coisas do dia a dia que a gente não para prestar atenção, já está no nosso automático. Por um lado isso é muito bom, mas por outro fica um pouco desafiador, né? Porque você fala, e agora? Você não quer mais fazer nada, você não quer mais tocar em nada, você começa a se questionar sobre tudo. E aí que entra a calma, né? Porque a gente não vive numa redoma de vidro. Então, assim, a gente não é perfeito, não dá para mudar tudo de um dia para o outro. Então, acho que isso que mais me encanta de trabalhar com as pessoas é fazê-las entenderem que é um processo. E para cada um é um processo de um jeito, né? Na verdade, a caminhada para cada um começa de um jeito, né? Tem gente que vai para uma mudança de hábito alimentar, seja pelo meio ambiente, seja pelo sofrimento animal, ou seja por saúde. Então, daí já começa a diferença, né? Como é que você começa a subir as suas escadinhas, né? Como é que você começa a sua caminhada? Então, acho que isso é muito importante ter para você, porque isso vai fazer diferença ali no meio do caminho, até mesmo para você não desistir ou não voltar atrás. Eu estou falando isso porque eu acho muito importante a gente se perguntar o que é mais desafiador para mim, né? Então, o que é mais desafiador para você? Na sua alimentação ou no veganismo? Porque muita gente fala, nossa, meu sonho é ser vegano, como se fosse algo assim inatingível, né? Então, assim, o que é mais difícil? É mudar o hábito? Desde aquele hábito de que a gente sabe que é chato, de levantar e fazer um exercício, levantar e cozinhar, isso tudo é hábito, né? Isso tudo a gente
tem que começar de alguma forma, mas para cada um pega de um lado, né? Para cada um fica mais desafiador, né? Começar de alguma forma. Então, eu acho que antes de mais nada, assim, eu sempre pergunto para quem chega até mim, como é que foi o seu estalo? Né? O que para você foi importante, sabe? Porque é bom a gente se ancorar no que fez a gente dar esse primeiro passo para a gente manter firme ali os nossos propósitos. Claro que vão chegar outras coisas, né? Outras coisas vão fazer diferença, outras coisas vão te deixar mais firmes nisso, mas é muito legal porque eu vejo assim, por exemplo, eu deixei de comer carne por causa do sofrimento animal. Tenho muita pena dos bichinhos e tal. Beleza, vamos embora e tal. Tira tudo, quero tirar tudo da minha alimentação. Tá bom, vamos lá. Aí dá 2 semanas aí a pessoa, nossa, mas aí tive um churrasco, tive não sei o que, tive não sei o que lá. E aí você deixa lá o sofrimento animal, né? E vai lá pro seu social, e vai lá pro seu prazer, e tudo bem, não tem problema nisso, mas é o que eu falo, vamos com calma porque temos pressa, né? Não dá pra você querer tirar tudo da alimentação e também esquecer que tem todos esses outros estímulos, né? De meio social, de meio cultural, de dia a dia. Nós somos uma série de coisas, né? Nós somos um conjunto de coisas, então é muito importante você se conectar até mesmo com o seu propósito para você ir se firmando. Então, a partir do momento que, tá bom, o animal sofre, mas aí o seu desejo, o seu prazer e tudo ali. Então, eu acho muito importante fazer esse caminho também do pra dentro, né? Tem muita essa coisa da compaixão com o animal, tá? Mas e a sua autocompaixão? Como é que tá? Né? Como é que tá isso que você tá botando dentro do seu corpo? Como é que isso tá fazendo efeito em você? Porque enquanto você não tem autoescuta, enquanto não dói em você, você não vai parar. Fica muito difícil, né? Eu costumo dizer, né? Enquanto o prazer sobrepõe a dor, fica difícil, assim, a gente parar, né? É tipo, eu tenho uma intolerância à lactose. Beleza. Mas se você vai comer aquela pizza consciente, com aquele queijo, com aquele leite e tal, sabendo que você vai ficar no trono no dia seguinte, mas pelo menos você sabe. Pelo menos você está consciente, você fez a escolha. Enquanto a gente vai agindo no automático, enquanto está só longe da gente, né? Enquanto a gente não sente, assim, na gente mesmo, né? A gente fica ali naquele processinho automático e fica mais difícil de mudar. Então, acho sempre importante, assim, ancorar, né, para você não se perder, né, no meio da caminhada, o que é mais desafiador para você. E, principalmente, quando a gente escolhe fazer uma mudança, né, alimentar, para o vegetarianismo, veganismo, uma das coisas que eu mais ouço, assim, de reclamação é, o meio social. Porque meu namorado. Porque minha família, meus amigos. Então você começa a ser abarrotado de, sei lá, questionamentos ou incômodos, ou você não consegue se colocar, né? Ou então você começa a achar que vai ser atacado, ou que você tem que se defender. Então isso também é muito importante para você ter para você, né, os seus valores, os seus motivos, para você também nem só não entrar em embate, né? Porque eu acho que é perda de saliva a gente também ficar catequizando os outros e falando, cara, toma a sua decisão pra você, vai viver, fala que é promessa, fala que é pro santo, fala que é doença, sei lá, que fica mais tranquilo. Eu sempre falo isso, vamos discutir com quem quer aprender, vamos discutir com quem está interessado em saber. Porque tem aquelas pessoas que querem só encher o saco. Então, eu falo isso para as pessoas, né, justamente para não se perderem no meio do caminho e não ter que voltar lá atrás e achar que é difícil, achar que a mudança não vai acontecer, é impossível, meu sonho e tal. Então, assim, aos poucos, é processinho, assim, não dá pra gente mudar tudo de um dia pro outro, principalmente quando se fala de hábito, de cultura e de tudo mais. E aí, uma coisa que eu escolhi, né, estruturar pra gente começar falando, a Joana tinha pedido, né, pra trazer também a parte de pecuária, sustentabilidade, né, afinal. Só que, então eu vou começar falando um pouquinho das implicações disso, né, de meio ambiente, sustentabilidade, e depois eu vou trazer para o corpo, né? Vou trazer para vocês o que... Porque, mais uma vez, né? É muito fácil a gente falar tanto de água, tanto de árvore que cai, a Amazônia está pegando fogo, mas beleza, e como é que eu faço a mudança no meu dia a dia, né? Como é que eu posso ser um agente micro, que seja, da mudança, né? Então, eu acho que é importante a gente se conectar com esses tipos de dados. Então, saber que, por exemplo, um dia já faz diferença, né? Não sei se vocês já ouviram falar no movimento Segunda Sem Carne, que eles propõem, né, que pelo menos na segunda-feira você faça uma refeição sem carne, ou pelo menos o dia todo sem carne. E aí, por mais que você se pergunte, mas só um dia, só a segunda, mas é o que a gente vê, em um dia que você tira 311 gramas de carne, que é praticamente uma refeição, né, dependendo do que você come, copo de leite e derivados, né, alguns ovos,
a gente já consegue diminuir o equivalente a 14 quilos de CO2 na atmosfera. Então, assim, que é muita coisa. Então, 3.400 litros de água, que equivale a 26 banhos de 15 minutos. É, tipo, é muita coisa. Em um dia, em uma refeição. Eu lembro que eu tinha pavor, assim, quando eu era criança, né? Eu tenho um irmão mais velho, e o irmão mais velho tem essas coisas, né? De assustar a gente. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, quando ele me comunicou, quando ele me avisou que no Brasil não tinha nem vulcão, nem terremoto, e que a gente tinha água pra sempre, assim, sabe? A gente era criança, ele me falou isso, eu falei, acho que eu passei a viver mais confortável a partir dali. Só que não, né, assim, eu fui crescendo, fui vendo que esse negócio de água era mais, né, tenso, e assim, é isso, a gente fica preocupado, né, a gente já criou uma certa consciência, criou uma educação com isso de água, pelo menos um pouco, né, de tomar banho, fechar a torneira, escovar o dente, fechar a torneira, então, só que a gente não se liga que o que está ali no nosso prato também gastou, assim, bizarramente para chegar até ali, né, de água. Então, é uma conexão muito direta, mas que, assim, passa batido, né, tá nos bastidores, a gente só vê a matéria, né, a gente só vê o que está ali no nosso dia a dia. E aí, por exemplo, a produção de carne, né, toda e qualquer carne, porco, frango, peixe, ovos, laticínios, né, eles usam 83% das terras cultiváveis do planeta, tipo, é muita coisa, né, e fora, né, os gases e tudo mais. Só que o mais bizarro disso é que só 18% das calorias são consumidas. Então, assim, por que a gente ainda tem fome? Por que a gente ainda tem gente passando fome? Né? Se ainda fosse um argumento, beleza, vamos destruir, vamos criar, vamos comer carne para todo mundo ficar nutrido, a proteína, todo mundo forte, mas assim, não é o que a gente vê. Né? E a gente vê junto com isso um desperdício muito surreal de comida, de alimento. Então, é uma coisa que a gente questiona muito, né? Essa distribuição, né, de alimento para todos, né? Então, essa conversão, ela tá desequilibrada, né? Não justifica. Então, segundo alguns dados, né, de NASA, Embrapa, eles mostram que cerca de 20% dos territórios são utilizados só para pastagens. Ou seja, só para fazer ração, para alimentar o animal que vai ser morto para alimentar outro animal, no caso nós, né? Só que essa conversão não é eficiente, porque você vê 1 quilo de carne para alimentar uma pessoa, o tanto que precisa, né, para devastar. Então é o equivalente a uma área com a Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália juntos. Eu nem tenho noção do tamanho disso, mas assim, é muita coisa. E esse principal destino, né, se fosse uma coisa, não, beleza, estamos produzindo alimento pra gente. Mas não, é só para servir como ração e até mesmo para exportação. Então a gente meio que fica com lixo, né, a gente fica com o restinho das coisas. Então, mais ainda reforçando o fato da gente criar essa consciência, de criar essa curiosidade, né, do que a gente come, da onde está vindo, para onde vai. Então, cerca de 65 milhões, né, de hectares são destinados a áreas de plantio de diversas culturas. Então, fica muito, muito desequilíbrio. Com relação à água, a bendita água que eu achava que era para sempre, né, então são utilizados entre 10 e 20 mil litros para produzir só 1 quilo de carne. Gente, 1 quilo de carne não é nem um churrasco durante um sábado, né? Tipo, é muita água para pouquíssima coisa. Então, um típico bem nutrido consumidor de boa ali, consumidor de carne, demanda indiretamente 3.800 litros de água a cada dia. E você ali fechando a torneira do banho, né? E comendo carne. Então, fica muito incoerente, né? Assim, os hábitos, o que você faz e o que você acha que te disseram que tem que fazer também. Fora isso, tem uma questão, assim, sem entrar na questão, né, já entrando do sofrimento e tal, tudo mais dos animais, mas, por exemplo, as granjas, elas têm uma produção muito grande de dejetos, né, de tudo, assim como os gases, né, das vacas, dos bois contribuem também para os gases do efeito estufa, todo aquele confinamento ali de granja, né, gera uma quantidade de dejetos muito grande, assim, é uma poluição muito grande. Fora a quantidade porque assim, como ficam muitos e confinados, né, no mesmo lugar, eles se contaminam, né? É doença atrás de doença, então é remédio em cima de remédio. Então, assim, no final das contas, o que a gente está comendo? Né? A gente come muitas outras coisas que achando que é o prazer, é a proteína, mas e os antibióticos? E os, sei lá, hormônios, aditivos e tudo aquilo para manter, né, aquele ser vivo ali, né, sobrevivendo numa granja e poluindo tudo, né? Então, segundo a ONU, o setor da pecuária é provavelmente a maior fonte setorial de poluição de água. Então, isso é bem gritante, assim, né? A gente fazer essa associação com o que a gente está comendo
e poluindo tudo, né? E eu acho legal essas figurinhas, né, porque dá um pouquinho mais de noção. Eu, pelo menos, me assusto em saber que 1 quilo de manteiga gera até mais, gasta mais água do que 1 quilo de carne. 18 mil litros de água para produzir 1 quilo de manteiga. Gente, é muita coisa, é uma manteiguinha, assim, assim, dá para viver sem isso, né? Dá pra gente mudar um hábito, dá pra gente impactar mais nisso, né? Tá valendo até a pena mais trocar ali pela cerveja, né? 5 litros de cerveja. Então, só pra gente ter um pouquinho da noção, né? Porque a gente fala do gado, não sei o que, pecuária, mas os laticínios, né? Os leites derivados são tão agressivos, né? Quanto, são tão corrosivos, né? Nesse sentido. E eu acho, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, não sei pra vocês, mas leite derivado é uma das coisas mais difíceis, assim, né? Que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade de tirar da alimentação. A carne, as pessoas até fazem essa associação mais rápida, né? De, é um bicho, ou então, me faz mal, e tal, tudo bem, é gostoso, mas eu posso deixar de comer. Mas agora leite e queijo rola um calo ali, né? Rola uma pedrinha no sapato, mas já a gente chega lá nesse capítulo. E aí produzir 1 quilo, né, de carne bovina envolve 335 quilos de CO2. Tipo, a mesma coisa de você dirigir 1.600 quilômetros de carro. Você vai para Salvador e você já polui o que você está comendo nisso. Você volta, aí já dá almoço e jantar, né? Você vai e volta de Salvador, você polui a mesma coisa que seu almoço e jantar. Então, assim, é muito gritante, assim. Eu adoro, acho que está meio claro para ver, mas essa foto até estava rolando há pouco tempo, né? Que é um pedaço, um garfo, né? Tirando um pedaço de carne, assim, da floresta, né? Que é bem essa associação direta, né? E então essas mudanças climáticas também estão muito envolvidas com isso, né? Estão muito envolvidas com os nossos hábitos, a carne, né? O que tem no nosso prato. E aí tem esse WIT, né? O WIT Lancet, ele saiu no começo desse ano, que é muito legal para sistemas alimentares, né? Sustentáveis. Então eles reuniram uma comissão muito legal de vários professores, vários estudiosos da área. E tem um site, se jogar no Google, tem bem legal, assim, dá pra baixar, tem várias línguas, tem português, então tá valendo muito a pena, dá uma olhada. Tem muitos dados recentes, tem muitas sugestões muito legais e fazendo essa correlação, né, que a transformação para dietas saudáveis até 2050 vai exigir mudanças substanciais na dieta. Não adianta a gente achar que, não estou livre disso, ou então, vou continuar comendo aqui minha carninha, meu não sei o que, meu leite, minha manteiga. E aí eles trazem, né, que o consumo geral de frutas, vegetais, nozes e legumes vai ter que duplicar. E o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar terá que ser reduzido em mais de 50%. Eu acho isso ótimo até para a saúde, né, não só para o meio ambiente. Uma dieta rica em alimentos à base de plantas e com menos alimentos de origem animal confere benefícios à saúde e ao meio ambiente. Então, tá bem legal ele traz lá outras coisas também relacionadas à agroecologia, enfim, quem quiser dar uma olhada, tá valendo a pena. E aí eu trouxe alguns, 3, né, porque tem vários, mas eu trouxe uns mais relacionados a essa parte de sustentabilidade. Eu indico muito, pelo menos como porta de entrada, né, alguém já assistiu Cowspiracy aqui? Alguém assistiu? Eu acho ele muito bom, assim, como porta de entrada. Muita gente, eu vejo que fica com medo de entrar em contato, né, com esses filmes, esses documentários, com essas coisas, porque não quer ver, né, o sofrimento animal. Na verdade, fica com essa conexão do afeto ali com o animal, né. Mas o Cowspiracy é o que eu acho mais de boa, assim, ele não tem cenas fortes, não sei o quê. Então, e ele traz dados muito legais, assim, de sustentabilidade. É um documentário muito bem explicadinho, é tranquilo, é rápido e tal, então, e ele realmente, pelo menos pra mim, né, ele traz essa visão, assim, ele dá esse zoom out e você fica, caraca, é isso então, né? Então também não tem, tem uns outros que são mais punks, assim, de sofrimento animal e tal, então tem gente que não aguenta muito, inclusive eu. Então o Cowspiracy acho que é bem legal, é uma porta de entrada, vale a pena. Sobre a Pata do Boi, é um recente que lançou também, acho que não sei se foi esse ano, no final do ano passado, aqui no Brasil. Tem um trailer dele no YouTube também, é bem legal, vale muito a pena ver. Faz bem essa correlação também com a agropecuária, né, toda essa questão de desmatamento, agronegócio. E a engrenagem, quem tiver sem tempo nenhum, sem saco nenhum de ver os outros dois, a engrenagem está no YouTube, é bem rapidinho, acho que são 16 minutos, sei lá, 10 minutos, alguma coisa assim. Então também faz bem essa correlação dos animais, né, toda essa engrenagem do sistema, né, como é que chega até a gente. Então vale bastante a pena. Tem alguns outros também, se alguém quiser, só
de referência, mas tem alguns outros bem legais. E aí o que rolou, né, não tive como não colocar, que aconteceu anteontem, se eu não me engano, mas do Cacique Raoni, que eu achei muito interessante essa fala dele, né? Ele tá para receber aí o Nobel, né, da Paz. É importante a gente lembrar, né, que tá tudo aqui, né, tá tudo ligado, né? A gente acha que não vai fazer diferença, né, o que a gente está fazendo nesse micro. Eu acho que muitas vezes a gente se sente impotente, né, pela mudança do todo. Mas quando a gente para olhar que mesmo o nosso micro, né, a nossa pequena mudança de hábito faz diferença, é quando a gente se conecta com essa possibilidade de que a gente pode mudar o todo, né, a gente faz parte do todo. Então, e principalmente com relação a isso de alimentação, porque é aquilo que eu sempre falo, né, a gente pode não correr uma maratona todo dia, eu posso não pegar Uber todo dia, eu posso não comer chocolate todo dia, mas eu vou comer todos os dias, pelo menos 6 vezes ao dia. Então, assim, é muito inocência nossa achar que o que a gente come não vai fazer diferença, né, no entorno. Nem no entorno e nem no meu corpo. Porque são 5 a 6 vezes no dia que eu estou colocando alguma coisa para dentro do meu corpo, então isso faz diferença. Mas eu vejo que também é muito por conta de uma educação muito fraca, né, que a gente não teve. A gente não teve uma educação nutricional, né, a gente não tem. Algumas escolas, algumas creches hoje em dia já até tem um pouquinho, mas assim, a gente se preocupa com a matemática, com a física, enfim, a gente não tem esse conhecimento. Então, a gente fala, né, reeducação nutricional. Não, eu educo as pessoas nutricionalmente, porque as pessoas não sabem. Eu vejo que principalmente quando decide tirar a carne, fica perdido. É tipo, meu Deus, o que eu vou colocar agora? Né? Fica realmente analfabeto ali. Eu acho ótimo, eu adoro, né? Eu adoro apresentar, explicar tudo mais, mas eu vejo o desespero, assim, de... E eu vejo que muita gente deixa de fazer a transição justamente para não ter que entrar em contato com esse vazio, né? O que eu vou comer agora? Eu quero nem pensar nisso agora, assim, não quero entrar em contato com isso, é mais fácil, né? Então, se a gente lembrar, né, que todos nós respiramos um só ar, bebemos todas a mesma água, vivemos todos em uma só terra, a gente deve proteger. Então, a gente vai se incomodar, eu acho que isso vem incomodando bastante a gente, né, de uns meses para cá, dos últimos acontecimentos, então vai dando esse senso de revolta mesmo, de querer fazer alguma coisa. Então, eu acho que é muito possível, assim, dentro do nosso dia a dia, e principalmente com a nossa alimentação, é uma ferramenta de mudança. Eu lembro que eu atendi uma menina uma vez, eu perguntei, e aí, né, o que você veio, né, por que você chegou até aqui? Não, percebi que eu comecei a quebrar o sistema. Ela começou a falar assim, eu sou feminista, porque eu sou não sei o quê, porque eu fiz aquilo, porque eu já não faço mais isso, eu já larguei aquilo outro. Eu percebi que o único sistema que eu não consigo quebrar é a minha própria alimentação. Como assim eu não consigo quebrar esse sistema? Ou seja, ela se viu como que ela ainda estava dentro de um sistema muito maior, mas pelos hábitos e vícios dela, sabe? E eu achei incrível, assim, essa conexão, tipo, eu posso quebrar vários sistemas, eu posso me revoltar e não vou mais isso e aquilo, aquela bandeira, aquele rótulo, aquele não sei o quê. Mas e aí, né? E o meu dia a dia, né? E esse meu micro? Eu posso não manifestar lá na Cinelândia todo dia, mas e o meu prato? Né? Então eu achei muito legal essa correlação e o porquê que ela chegou até mim, né? Até me inspirou lá o discurso dela, né? E aí incomoda, né? Quando a gente faz essa associação e quando a gente traz também esse sentimento animal mesmo, né? Porque é um animal, né? Eu lembro que, assim, não foi a minha motivação, né? Quando eu virei vegetariana, não tinha a menor noção de sustentabilidade, mundo, animal, nunca gostei de bicho, não tinha muita... eu tenho que ser sincera, né? Não tinha muita ligação, não ligava e tal. Mas eu estava num curso de alimentação natural e medicina alternativa, sei lá como é que eu fui parar lá, era um médico que eu gostava. E aí, pelo menos por isso que eu falo, que para cada um é de um jeito. Então, se você se conectar com o que te leva, pelo menos você já entra ali na portinha, né? Então, pra mim, quando ele explicou, não tinha muito a ver com isso, mas em um slide que ele falou sobre o intestino, que ele comentou lá, né, a função intestinal e o quanto tempo que a carne ficava ali, eu falei, gente, 9 metros de uma coisa dentro de mim, que é mais ou menos o tamanho do intestino, né? 9 metros do meu intestino, vai ficar com o negócio putrefando 3 dias dentro de mim? Não quero isso não, tipo, foi ali pra mim, foi o meu estalo. Eu falei, então eu sempre falo, eu sou bem sincera, pra mim o meu estalo foi de dentro, foi da minha saúde, foi do meu fisiológico. Óbvio que hoje em dia eu já tenho toda essa noção e de todo esse impacto, né? Só que a minha escolha, né, a minha decisão veio muito por mim. Então, por mim, do que aquilo estava afetando no meu corpo, né? Quando eu entendi que aquilo podia me ajudar, podia me melhorar das minhas questões, das minhas doenças, enfim. Então,
ali pra mim foi muito nítido e realmente eu consegui tirar de um dia pro outro. E na minha família, até hoje, assim, só eu que fiz essa decisão. E sempre foi carne todo dia, almoço, jantar e churrasco todo final de semana. Então eu lembro que eu tava no curso, eu passei o telefone no intervalo, liguei pra minha mãe e falei, mãe, então, tem uma notícia pra te dar. E aí ela falou assim, eu já sabia, eu acho que ela já imaginava, né, que em algum momento eu ia me enveredar por esse caminho. E assim, tudo bem, né, eu fiz minha escolha, pra mim foi relativamente fácil. Claro que eu fiz todas as besteiras que todo mundo faz, quando faz uma transição sem muito know-how, né, sem muita consciência. E naquela época não tinha nem Instagram, não tinha nada, era tudo mato. Então não tinha sugestão de receita, não tinha não sei o que, não tinha não sei o que. Era no máximo, sei lá, uma carne de soja, não sei o que, e come um peixe de vez em quando, sabe? Então, hoje é muito mais fácil a gente fazer essa transição. A indústria já ganhou uma grande parte, isso é uma outra discussão, mas ok, para quem ainda tem dificuldade de fazer a transição, a indústria já está ganhando muito mercado, né? A indústria que eu digo assim, até restaurantes, alimentos mesmo, não necessariamente industrializados, mas hoje é mais fácil da gente achar algumas coisas, né? Por mais que você não queira fazer por você, né? Se você ainda não consegue aplicar ali no seu dia a dia. Então, essa transição, essa adesão ficou muito mais facilitada, né? E a gente tem mais informação, né? Tá na nossa cara, assim, né? Tá escrachado mesmo. A gente rola o feed e já vem alguma coisa, já traz alguma coisa, diferente de há 10 anos. E aí agora, né? Aí que vem essa conexão, porque aí a gente se incomoda, né? Tipo, pô, tô gastando água, tô ajudando aí a desmatar, tô ajudando a poluir. Então acho que se eu fosse embora agora aqui por essa porta ia ficar um desconforto, né? Ia ficar um silêncio aqui, porque como é que eu dou o próximo passo, né? Como é que eu faço? Então essa conexão com a alimentação eu acho muito importante, porque aí a gente começa a entrar nos detalhes de como é que efetivamente eu posso mudar, né? Não adianta, de novo, não adianta só tirar carne. Eu falo que uma alimentação vegana ou vegetariana é muito mais colocar do que tirar. Beleza, eu sei que eu tenho que tirar carne, mas e aí? Né? Aí vem aquele vácuo. Mas é um vácuo maravilhoso que te abre para um outro universo, te abre para outras coisas. Então, quando acontece isso, quando a pessoa me procura, eu acho ótimo, porque eu falo que a alimentação ela é só a pontinha do iceberg. Ela só traz ali um desconfortinho, né? Como eu falei, virei vegetariano, quero saber se eu estou comendo proteína. Ou então, virei vegano, ai meu Deus, acho que eu vou morrer. Eu costumo falar que eu recebo as pessoas que elas têm medo de morrer. Normalmente, que é proteína, não sei o que. Eu falo, tá bom, vamos lá, vamos ver. E tem muitas outras coisas por trás pra gente ver. Outras coisas por trás da gente, do nosso corpo, de cada um. Porque a alimentação, ela denuncia algumas coisas, né? Ela traz algumas questões pra gente, mas é só a pontinha do iceberg, né? A gente tem que ter esse olhar muito mais profundo de qual é essa relação, né, desse alimento dentro do meu corpo. Fazendo ainda com relação com aquilo que eu falei, né? Encontro o prazer sobrepor a dor, eu vou continuar, eu vou comer, eu vou buscar, né, aquilo. Então, eu faço questão de vasculhar para ver o que aquele alimento traz de reação para a pessoa ou para a vida da pessoa, porque traz muita reação. É inocência nossa a gente achar, né, que a nossa porta de entrada com conexão, né, com o meio externo, né, o nosso trato digestivo ele tem conexão direta, é inocência a gente achar que tudo que cai aqui dentro não vai dar uma reação, né? Como eu falei, mais ou menos 9 metros de uma coisa que é completamente revestida por sistema imune, vai dar uma reação. A nossa sorte é que o nosso sistema imune é para proteger a gente, né? Mas tudo que entra ali é um agente agressor, né? O nosso sistema fica, opa, tem alguém esquisito aqui. Se a gente fizer um exame de sangue depois de tomar um café da manhã tradicional, tipo um pão francês com leite e café, se você fizer um exame de sangue logo depois, é um sinal gritante ali de inflamação, de infecção que o nosso corpo dá. Então, quanto mais a gente comer para o bem, né, ou seja, para o nosso bem, quanto mais a gente comer para desinflamar, né, ou seja, a gente ouve falar muito, né, de dieta anti-inflamatória, de antioxidantes, né, tudo anti, que é para proteger. Então, eu sempre falo, né, a alimentação é só a pontinha do iceberg, porque a gente vai começar a olhar para outras coisas. Então, a nutrição funcional, ela ampliou muito pra gente esse conceito da nutrição, né? É a linha que eu me baseio, é a linha que eu sigo, porque a gente sai desse lugar só de dieta, caloria, né? É muito fácil eu tirar aqui da gaveta um papel, come aqui então um creme cracker, não sei o que, você. Não, só tira um creme cracker pra você, bota mais um pra você, você faz exercício, né? Então, vai lá. Então, a nutrição convencional traz isso pra gente, é numérica, né? É aquilo ali, pão, queijo, beijo, tchau.
Já a nutrição funcional, o próprio nome já sugere, né? Qual é a função que esse alimento tem para mim, né? Ou então como é que eu estou. A gente vê aqui que o centro dela é mente, emoção e espírito, ou seja, a gente tem que considerar o meu universo, a minha história, as minhas crenças, os meus traumas, né? Os meus pensamentos, as minhas questões mesmo internas. E claro, o entorno, né? O restante vai atrapalhar nisso. Então, por exemplo, a gente sabe que a carne, ela traz muitos aspectos inflamatórios, ela ajuda muito na questão de ansiedade, na questão de possíveis gatilhos, né, para câncer também. Então, muita gente come carne, é muito comum, assim, quando tira a carne, vê que o intestino começa a funcionar maravilhosamente bem. Ou seja, como é que eu como uma coisa que me impossibilita de eliminar e biotransformar? Então, uma carne cheia de antibióticos, cheia de agrotóxico, está me intoxicando, né? O meu fígado não vai conseguir dar conta daquilo ali. E eu não consigo transportar os nutrientes pelo meu corpo, porque, claro, meu intestino está parado, deu trânsito, né? Ficou ali na constipação. E tanto que aquela frase, né? Enfesado, tô enfesado, você está enfesado, né? Você está travado. E aí meus hormônios e os meus neurotransmissores também não circulam, então eu não produzo serotonina, eu não produzo bem-estar, eu só fico no estresse e aí me dá ansiedade, me dá transtorno de ansiedade. A minha estrutura, né, se eu não absorvo também, se eu paro todo esse fluxo, a minha estrutura que é pele, unha, cabelo, aí vem alergia, unha fraca, desfolha, descama, cabelo cai. De novo, a minha assimilação de tudo isso, né, a minha defesa, meu reparo. Se eu só estou preocupada em botar carne no prato, eu não estou preocupada com vitaminas, minerais, antioxidantes, não estou preocupada com nada disso. Então, minha imunidade vai lá embaixo, né? Tranquilo, vou comer aqui um bife com batata frita, a proteína, né, a carninha e não sei o que e tal. Então, a minha defesa e o meu reparo, a minha reestruturação do meu sistema imune, do meu estar aqui, né, em saúde, fica muito debilitado. E energia e estresse oxidativo, né, foi aquilo que eu falei, né, a gente ouve muito falar de radicais livres. Radicais livres são produzidos normalmente, a gente está aqui respirando, produz radicais livres. Só que a ideia é a gente reduzir esse estresse, né? Se eu corro, se eu faço uma maratona, eu estou sob estresse oxidativo. Só que a ideia é a gente comer, né? A gente ter hábitos para frear esse estresse, que é o que leva, por exemplo, a envelhecimento, né? Por que a gente envelhece? Por que a nossa pele vai envelhecendo, né? Vai faltando essa perfusão de oxigênio, vai faltando esse antioxidante, né? Então é muito importante. A própria energia mesmo, vigor, vitalidade, né? A gente está muito acostumado a estar sempre se arrastando, aquela coisa, né? Porque já tem o dia a dia, né? Já tem correria, já tem o estresse, já tem isso aqui. Então se a gente não coloca para dentro o que vai ajudar a gente, né? A gente fica muito desequilibrado. Mente, emoção, espírito, você não tem gás para fazer nada, você não tem ânimo, né, para ir atrás, nem mesmo de mudar, né? Então às vezes muita gente chega até mim querendo fazer a transição e tal, mas assim, tá com tudo lá embaixo, o exame de sangue tá todo meio bagunçado, tá? Então assim, essa pessoa não tem energia nem para empreender a mudança dela. Não tem como pedir pra essa pessoa levantar e cozinhar, sabe? Ela tem que dar conta da vida. Então assim, tem que ter todo um ajuste, né, para você conseguir recuperar, né, eu costumo brincar, né, deixar a alma voltar pro corpo e aí viver, né, organizar tudo isso. Só que o maravilhoso é que isso não é estático, né, nós somos seres humanos complexos, então a cada dia, a cada evento, né, a cada coisa, vem aí alguma coisinha para bagunçar. E eu acho que alguém, alguma vez na vida, alguém conhece alguém que já foi no médico, acho que mais do que virose, né? Ansiedade, fundo emocional e estresse. Assim, é um diagnóstico muito comum. Que doença é essa? Então, tô com uma coceira, não sei o que, fui fazer um exame e não deu nada. Fundo emocional, ansiedade e estresse. Então, assim, a nossa doença moderna é a ansiedade, é o estresse, é o fundo emocional. Ontem um professor meu até estava falando comigo que ele está sentindo o lado esquerdo do peito dele maior, ele está sentindo uma disritmia, ele está meio preocupado, querendo ir no cardiologista, não sei o quê. Aí no final das contas ele, como é que você dá conta de... Porque, né, eu sinto que quando eu começo a fazer essas coisas, e vídeo, e post, e palestra, não sei o que lá, me gera uma ansiedade, e eu tenho que responder, e eu tenho que divulgar, e eu tenho que não sei o que, e ainda tem a vida, ainda tem não sei o que lá.
tem tudo, tem tudo. A gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Hoje muito mais, né? Eu nem pergunto mais se a pessoa tem dificuldade de foco e concentração, porque todos nós temos hoje em dia. É muita coisa ao mesmo tempo. Vocês estão falando, eu estou falando aqui com vocês estão me ouvindo, mas os celulares estão aí, as distrações estão aí, os estímulos estão aí, o feed está rolando, né? E a gente começa a entrar num buraco negro, né? A gente começa, não, porque fulano, aí você entra no outro, quero comprar essa legging, não, porque aí fulano tá magro, e aí sei quem viajou, pronto, já tô triste, já estou me sentindo a pior pessoa do mundo, né? Já tô ansiosa, já esqueci até o que eu tinha de fazer ali. Então a gente tem muito esse bombardeio. E por que eu gosto de colocar sempre essa figura, né? Essa conexão de intestino e cérebro, né? Rola um USB aqui, de fato rola um USB interno, que não sei se alguém aqui já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Não é à toa que eles têm essa semelhança, né, de entranhas, mas como eu já falei aqui antes, né, o entorno do nosso intestino é todo de sistema imune, é todo de produção ali de enzimas, de hormônios, né? Então, por exemplo, no intestino é onde eu tenho maior produção de serotonina, ou seja, meu bem-estar, onde eu tenho essa transformação. Então, uma pessoa, por exemplo, depressiva, uma pessoa com transtorno de ansiedade, uma pessoa com Alzheimer, com autismo, eu preciso olhar para o intestino dela, como é que está essa absorção, ou então o que ela está colocando ali dentro, ou então o que ela não está colocando ali dentro, né? Então a gente é muito bombardeado todos os dias com muitas coisas que desequilibram o nosso intestino, justamente por essa entrada, né, essa conexão com o meio externo, mas também por absorção, né? Absorção de poluição, absorção de estresse, agrotóxico, e é o trânsito, e é não sei o que. Então tudo isso vai desequilibrando a gente a nível intestinal e, consequentemente, cerebral, e aí mental, emocional, enfim, tudo isso. E aí esse conceitinho eu faço sempre questão de trazer, porque para mim é a doença também moderna, né, que na verdade não é uma doença, é só um desequilíbrio, chamado disbiose, que é esse equilíbrio que a gente tem no intestino, né, então aquele cérebro ali segurando o nosso intestino, porque sempre eu pergunto assim, eu falo, não, então tá, a gente tem que recuperar seu intestino. A pessoa, não, mas eu vou no banheiro todo dia, tá tudo ótimo, eu vou. Ou então, até mesmo aquela pessoa que não vai no banheiro todo dia e acha super normal ficar uma semana sem ir no banheiro. Principalmente mulheres, né? Mulher tem muita constipação, né? Tem muito esse desequilíbrio, né? A gente tem um sistema hormonal muito mais complexo. Mas, quando a gente fala de intestino, não estou falando só de fezes, né? Eu estou falando de tudo isso, toda essa produção hormonal, toda essa absorção mesmo, de todas essas coisas para poder deixar o meu sistema todo funcionando todo bem, né? Então, assim, os xenobióticos, que são substâncias estranhas, né? A hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, tudo que passa nessa minha barreira intestinal e vai me dar alergia, vai me dar desequilíbrio mesmo, vai me dar essas doenças, né, que eu citei, síndrome do pânico, ansiedade e tudo mais, às vezes uma coceirinha, ou então, enfim, uma queda de cabelo, qualquer coisa assim, a gente tem essa possibilidade de abrir ali, digamos, né, tô falando a grosso modo, né, o intestino não abre, mas assim, passa, né, essas coisas pelo intestino. Medicamentos, né, hoje em dia a gente é muito medicalizado, qualquer coisinha já toma um remédio, né, qualquer coisinha já dá uma abafada, principalmente antibiótico, né. Então, antibiótico, como o próprio nome já diz, né, antibio, é antivida. Ele quer matar o que está te fazendo mal, mas ele vai matar tudo. Então, a gente vai ficar sem nada. Uma tomada de antibiótico é capaz de acabar com o nosso intestino, com a nossa flora intestinal por 2 anos. Então, às vezes, a gente toma antibiótico uma vez por mês. Às vezes, eu pego pessoas que tomam antibiótico 3 vezes no ano. Então, essa pessoa vai ficar lá sem defesa, sem sistema imune, sem nada disso. Infecções, obesidade, né? O microbioma, né, que a gente chama, que antigamente a gente falava flora, né, mas é o que a gente está mais acostumado a falar. Mas agora a gente chama de microbioma. De um obeso e de uma pessoa magra, por exemplo, é completamente diferente. As bactérias que estão ali, aquela vontade de comer doce, né, aquela vontade de comer determinados alimentos, são as bactérias que estão ali, que não eram para estar, né. Algumas doenças também são bactérias que estão ali que não eram para estar. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque como, voltando lá no título, né? Veganismo, hábitos alimentares, então toda essa questão desses hábitos, desde lá da sustentabilidade, estilo de vida, né? E práticas de autocuidado. Estilo de vida e práticas de autocuidado, eu acho que está muito interligado, porque quando a gente realmente começa a olhar para tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, né? Dá um tilt, né? A gente fica meio tipo, tira a venda assim na Matrix, né? Mas eu gosto bastante de lembrar dessas pequenas mudancinhas que estão muito no automático. Então, por exemplo, um hidratante,
né? Como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente, né? Eu, pelo menos, o meu caminho foi um pouco assim. Eu falei, cara, meu maior órgão do meu corpo, que absorve tudo que eu coloco aqui, por que eu estou passando petróleo? Por que eu estou passando corante, aditivo, perfume? Eu falei, gente, isso não está fazendo muito sentido. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito alérgica. Na verdade, a minha transição para o veganismo foi por conta das minhas alergias. Sempre fui asmática, sempre tive alergia de pele, alergia disso, alergia daquilo. Quando eu descobri que a minha mudança alimentar podia me curar, falei, gente, é isso então, né? Eu tô me matando um pouquinho a cada dia. Qualquer mudancinha de tempo eu já ia parar no hospital para nebulizar, qualquer coisa. E realmente, quando eu entendi que eu podia fazer essas mudanças, quando eu entendi que as minhas alergias, até mesmo de pele e tudo mais, vinham de coisas porque, sei lá, bota da Victoria's Secret, passa aí, sabe? Aquele perfume, aquela coisa. Então, a gente é diariamente intoxicado, né, por tudo. E tudo bem, a gente não vai se colocar numa redoma de vidro, a gente tem que viver. Mas o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos? Ou então, o que eu posso fazer para ajudar o meu corpo a limpar, né, a detoxificar? Né? O detox, na verdade, é isso, não é tomar um suco verde. É o que eu posso ajudar o meu corpo a se limpar. Então, por exemplo, uma mudança de hidratante, né? Você começa a ver o que você está usando no seu corpo, o que você está passando no seu corpo, né? O veganismo, ele começa a ir para esse lugar, né? Então, você começa a apoiar produtores, né? Você começa a apoiar pessoas que fazem, por exemplo, um shampoo, pessoas que fazem um shampoo em barra, porque, então eu vou diminuir também a produção de plástico, eu vou diminuir a produção do custo de que vai levar aquele shampoo até o mercado, e o shampoo que eu compro todo mês e é uma embalagem que eu jogo fora. Então você começa a pensar em toda a cadeia, né, de tudo que você usa, não só necessariamente do que você come. Coloquei aqui também para lembrar disso, né, do shampoo, condicionador, desodorante, né, todos aqueles sprays, todo o aerosol, tudo. É uma coisa que acaba muito rápido, você gera aquele lixo, tipo, meu Deus, isso vai para onde, né? Como é que isso se decompõe? E um carrinho aqui também no supermercado, para a gente se conectar com essa questão dos industrializados, né? Uma mudança alimentar, como eu falei, você pode ser um vegano lixo, você pode ser um vegano comendo pacote, comendo pacotinhos, biscoitinhos. Oreo é vegano, é cheio de açúcar e gordura trans. Então, como é que você é vegano sustentando um Oreo ou uma pizza pronta, uma pizza, sei lá, com alguma coisa? Então, é muito importante a gente ver esse impacto das nossas escolhas, né? De novo, um pouquinho, mas assim, só da gente trazer a consciência, assim, realmente para olhar, né, para o que está para o meu entorno, a gente se assusta um pouco, né? Mas a gente consegue fazendo essas mudanças gradativas. Então, é muito importante a gente tomar essa mudança até alimentar para o que a gente consegue fazer, né? Porque a gente consegue introduzir para a nossa vida, né? Essa reeducação alimentar, eu acho que entra muito aí, quando a gente começa a mudar pela gente, né? Pelas nossas mãos, fazendo. E aí eu gosto muito dessa imagem, né, que é entrando um pouquinho mais no corpo, não só pelos aspectos alimentares, mas ainda nessa questão de estilo de vida e autocuidado, é o que o meu corpo está falando. Então, voltando para essa coisa da nutrição funcional. Beleza, eu como um creme cracker, ela também. Creme cracker faz bem para ela, mas para mim, para me deixar toda empolada. Não sei porque eu estou usando o exemplo de creme cracker, que horror. Então vamos falar de castanha, que é uma coisa muito comum. Ela come castanha e fica ótima. Eu como castanha, sei lá, dá, uma crise de asma. Então o meu corpo não suporta aquilo, o meu corpo não consegue digerir aquilo, então não se dá bem com aquilo. Então é muito importante a gente olhar não só o que a gente está comendo, mas também aspectos emocionais, né? Do que meu corpo está dizendo. Então, lembrando lá daquela foto da teia, né, que a gente tem, o nosso centro é emoção, mente, espiritual. Então, muitas doenças estão relacionadas a como eu me sinto, né, como eu penso, como eu ajo, os aspectos da minha vida. Então, eu trouxe aqui uns exemplos muito comuns. Então, assim, por exemplo, candidíase. Está muito relacionada à alimentação, né? É muito comum as mulheres terem candidíase. Então, a carne, por exemplo, ela vai aumentar isso, ela vai irritar essa mucosa, né? Tem um professor meu que fala que tudo que acontece na mucosa, a outra fica sabendo. Então, assim, mucosa nasal, bucal, intestinal, vaginal, tudo, né? Toda a mesma galera. Então, quando você começa a desequilibrar tudo, vai dando essas reações. Então, aí o que acontece? Numa medicina normal, né, ocidental, passa aí essa pomada. Você fica lá. Mas você não para ver o que está acontecendo dentro. Né? Você não para mudar o que você está comendo. Né? Então,
Desde uma dieta alcalina, ou seja, uma dieta vegana, é por si só alcalina, sem açúcar. A gente sabe que o açúcar alimenta o fungo, né? Então a cândida é um fungo oportunista. Todos nós aqui nessa sala temos a cândida, tá? Só que ela se manifesta quando ela tem oportunidade. E ela só tem oportunidade quando não tem bactéria ali no meio. Tipo quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então se ela teve a oportunidade de aparecer, é porque eu tô mandando mal, assim, eu tô desequilibrando, ou tô sem bactéria para competir com aquela cândida. Então é simples, é um ajuste simples. Só que a gente fica no, não, vamos usar aqui o remédio, não quero mudar meu hábito, não quero ver o que está acontecendo, esconde a emoção, vamos lá pro fim do Instagram. E a gente fica naquele ciclo vicioso, né? Naquela doencinha, né? Naquele sintoma. Então, a introdução, né, de probióticos, ou seja, como eu falei, antibio, né, antibiótico, um probiótico é pró-bio, né, é pró-vida. Então, eu quero colocar a vida de volta no meu organismo. Já que tudo que eu faço me ajuda a tirar a vida, então eu preciso ajudar o meu organismo a colocar um pouquinho de vida. Eu coloquei algumas opções naturais, enfim, vocês podem se inspirar aí para quem tem ou conhece alguém, mas óleo de alho, óleo de orégano, óleo de coco, banho de assento, tudo isso é muito importante. E principalmente o aspecto emocional. A candidíase fala muito pra gente de ressentimento, fala muito pra gente do que eu não quero mais. Então é muito comum, eu vejo muitas mulheres assim, já assim, assoladas e já assim, já não querendo mais 1 milhão de coisas, né, às vezes na vida, desde um relacionamento até um trabalho, alguma situação abusiva, alguma situação chata. Então, assim, por que não resolver isso? Né? Como é que esse ressentimento está te servindo? Como é que isso está te alimentando? Outra coisa muito comum que chega, né, também, infecção do trato urinário. Então, de novo, uma dieta alcalina, probióticos, redução de carne, redução de laticínio, redução de tudo isso, a gente consegue melhorar muito esses quadros, né? E do aspecto emocional é com quem que você está se irritando, né? O que está te servindo essa raiva? O que você está com medo? Então, a gente está sempre tendo muitos estímulos, né, de medo, de raiva, de irritação, e não necessariamente a gente quer parar para olhar para isso. A gente não quer muito resolver isso. Hoje, às vezes, a gente até quer resolver, mas não sabe nem por onde começar. Hipotireoidismo, que é mais fácil do que abrir a torneira e sair água, assim, eu vejo muita gente com hipo ou um hipotireoidismo quase lá, né, quase chegando lá, aí a pessoa já chega triste assim para mim, vou ter que tomar o remédio, vou ter que fazer. Eu falei, calma, vem cá que a gente está aqui, porque a gente consegue reverter muito, assim, quando a gente está com um pezinho lá para o hipotireoidismo, então, que é muito importante, né, a tireoide, então ela vai ficando suja, né, com tudo isso que eu falei, os poluentes, os aditivos, os agrotóxicos e tudo mais. Então, quanto mais uma alimentação limpa, ou seja, tal hashtag comida de verdade, né, antioxidantes, complexo B, tudo isso ajuda muito, tudo isso potencializa muito. Então, de novo, uma pessoa desvitalizada, uma pessoa cansada, cabelo caindo, prisão de ventre, unha desfolhando. Então, assim, a gente precisa olhar de onde está vindo tudo isso, né? Aonde está esvaindo a energia dessa pessoa. E quando eu falo de tireoide, né? Quando eu falo de garganta e desse órgão, né? O que eu estou me sentindo sobrecarregado? O que eu não consigo falar? Ou então, fiquei minha vida inteira sem falar, né? Eu fui minha vida inteira abafado de falar. Então, por isso que eu falei lá do iceberg, né? A gente fala só, tira isso, bota aquilo da alimentação, mas o buraco é muito mais embaixo, né? Então a gente tem que olhar para outros aspectos. De obesidade, né, que também é muito atual, a gente também correlaciona muito, né, com introdução de antioxidantes, comida de verdade, anti-inflamatórios, toda essa reeducação alimentar, né, para a gente conseguir liberar esse excesso, né, porque nada mais com excesso. Então, algumas correlações emocionais também, assim, tem um livro só sobre obesidade e aspectos emocionais. Então, botei 2 aí só, que é, você tem medo do amor, né, de amar e ser amado? Por que eu me protejo? Né? Por que eu crio uma barreira no meu entorno? O que aconteceria se eu perdesse peso? Né? A gente tem 1 milhão de crenças, né? Se eu perder peso, então eu vou ficar mais atraente, eu vou atrair meu marido, então eu não vou nem perder peso. É nível inconsciente mesmo, assim, a gente cria um monte de coisas para se proteger, para se bloquear, enfim. Então tem um pouco desse questionamento também. E aí agora entrando um pouquinho mais no aspecto mesmo do dia a dia, já que eu criei todo esse desconforto até agora, falando sustentabilidade, come isso, tira aquilo, beleza, eu dizia agora, o que a gente faz, né? O que eu posso sair daqui hoje e, enfim, tá todo mundo falando que vou ficar sem proteína, vou ficar doente, vou cair, enfim. Então eu trouxe aqui só alguns pontos que eu considero mais importantes de uma alimentação vegana e vegetariana, né? Tá aqui vegetariano.
Mas quando você resolve virar vegetariano e vegano, todo mundo vira nutricionista. Todo mundo pergunta da sua proteína, ou na verdade é a primeira coisa que você se preocupa, né? E aí vem a clássica pergunta, né? E a proteína? Então, eu acho que é um dos maiores medos, né? De quando a gente quer tirar a carne do cardápio, o que eu vou colocar no lugar, né, dessa proteína? Tem um mito muito grande, assim, que durante muitos anos ficou essa coisa de a proteína vegetal é incompleta e a proteína animal é completa. Na verdade, isso não é nem um erro de mito, mas acho que é um erro de interpretação. Por quê? A proteína animal, ela tem ali todos os aminoácidos já juntinhos ali, né? Todos os aminoácidos que formam uma proteína. No reino vegetal, a gente só precisa combinar. Então é o que eu falo, tem que abrir, tem que ampliar esse cardápio, você precisa comer mais coisas, né? E aí isso já quebra um outro mito de que vou virar vegetariano, vegano, vou passar fome, né? Não vai ter nada para eu comer. Gente, come-se muito, né? Come-se até mais, é até recomendado comer mais, porque você vai comer mais variado, né? A gente precisa colocar detalhes na sua alimentação. Então a gente já sabe, tem vários estudos que analisam, né, a avaliação dessa necessidade proteica. Não tem recomendação diferente, né, entre vegetarianos e não vegetarianos. A gente consegue alcançar perfeitamente. Tem até um documentário, eu ia botar aqui, mas ele saiu agora, eu vou lembrar o nome dele, mas que não sei se alguém já viu rolando aí com Arnold Schwarzenegger e tal, com vários atletas, é bem recente esse documentário, vários atletas veganos, né, então, que são de endurance mesmo, de alto rendimento, então isso é completamente mito, né, de que vai faltar proteína, vou ficar mais fraco, vou ficar desnutrido. E é a mesma incorporação, né, de proteína vegetal e animal. A diferença eu preciso só me preocupar em fazer essa combinação. Essa coisa do feijão com arroz, né, 2 feijão com arroz, então é essa combinação que vai me dar uma proteína completa. Então se eu já conseguir comer uma leguminosa com cereal, eu já estou formando uma proteína. E não importa se eu vou comer o feijão no almoço e vou comer o arroz no jantar, tá valendo. 24 horas, Deus está vendo, vai incorporar aqui na matemática e vai fazer a proteína. Então, é muito comum a gente pensar, arroz com feijão. Mas eu posso comer, por exemplo, um biscoito de arroz com pasta de amendoim. Eu estou comendo uma leguminosa com cereal. Então, ou seja, já transformei num lanche. Eu não preciso ficar, ai meu Deus, vai faltar, tem que comer e tal. Então, você tem que distribuir isso ao longo da sua alimentação. Você não precisa ficar ali na neurose, né? Não vai faltar, enfim, não vai dar, vou ficar fraca. E aí só uma comparaçãozinha, né? Porque muita gente pergunta, mas então como é que eu tenho que fazer para substituir a carne no meu prato? Eu fico muito perdido, né, da quantidade. Então, 7 colheres de sopa de lentilha, eu consigo substituir um bife, né? O que seria um bife. Grão de bico, 5,5, né, colheres de sopa, soja, enfim, eu acho essa tabelinha bem legal porque abre pra gente um pouco essa noção, né? Eu vejo que as pessoas ficam muito perdidas de como substituir em quantidade no prato. E, sinceramente, 7 colheres de lentilha é lentilha pra ficar assim bem, pra ficar legal. Então não tem isso de fome, né? É um outro mito, assim, que eu vejo as pessoas muito falando, de que vai passar fome, né? Na alimentação vegetariana e vegana. E aí eu acho que, não sei se está muito claro aí, eu tive que cortar o meio, né, por conta do slide, mas isso aí eu mesma calculei na mão, né, porque os números não mentem. Então, em 100 gramas eu peguei assim, um prato normal, um brasileiro normal, carne moída. 4 colheres de sopa de carne moída. Tem 22 gramas de proteína. Se eu transformar isso para um prato vegetariano, então eu pensei ali, tô ali com meu arroz com feijão e tal, nem coloquei o arroz e feijão na conta, mas vamos supor, eu coloco ali 2 colheres de sopa de germe de trigo, né, que é um farelinho, não sei se todo mundo conhece, já me dá 4,5 gramas de proteína, coloco 2 fatias grossas de tofu, né, eu vejo que as pessoas sentem muita falta da textura também, então isso é importante, quando você faz uma transição alimentar, coloca a textura, se você ainda sente falta do ver ali, né, porque uma alimentação onívora, a gente vê a proteína, a gente vê a carne. Quando a gente vai para o vegetariano, vegano, as pessoas têm essa sensação do tipo, caramba, não estou vendo, né? É meio Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque a proteína está aí, sabe? Tá acontecendo aqui. 2 colheres de sopa de trigo sarraceno, que é primo do arroz, né, da mesma família, mas ele tem mais aminoácido, tem mais proteína, é super fácil de fazer. 2 colheres de sopa de semente de abóbora, eu posso polvilhar uma sementinha de abóbora em cima, ainda dá uma crocância. Levedo de cerveja, que é super rico em proteína. 1 colher de sopa de levedo de cerveja é equivalente a um ovo. Então, assim, não tem porquê eu ficar preocupada ali com, né, comprar caixas e caixas de ovos. E é um alimento super barato e muito rico em complexo B. E aí o total disso, né, eu só fingi aí um mini prato
conseguir mais proteína do que as 4 colheres de sopa de carne moída. Então, 32,3 gramas de proteína contra as 22 daquelas 4 colheres de sopa de carne. Então, assim, não vai faltar proteína. E isso aqui eu fiz com alimentos acessíveis, alimentos ok. Não tem muito mistério, ninguém precisou ir no Himalaia pegar nada, então tudo ali na Casa Pedro. E aí, cálcio, né? Cálcio também é uma grande questão na alimentação vegana. Já que eu vou tirar leite, queijo, derivados, né? E agora? Eu vejo que muitas mães com crianças pequenas e gestantes têm medo de fazer essa alimentação por conta, por exemplo, de cálcio. Dos ossos, não sei o que, crescimento. Então, assim, a gente tem muito cálcio também presente na alimentação, no reino vegetal, né? De novo, é só uma questão de combinatividade, uma questão de absorção, de eu saber se meu intestino está absorvendo. Por isso que eu bati muito aqui na tecla na questão intestinal, porque não adianta eu comer o melhor alimento do mundo, tomar a melhor cápsula do mundo, trouxe lá dos Estados Unidos, mas cara, não estou absorvendo, então o que adianta, sabe? Então a gente tem que olhar para essa matriz para se nutrir bem, independente se é vegetariano, vegano, livre, enfim. Então, quando eu falo do cálcio, vem aquela questãozinha que eu falei do apego, né, do queijo e do leite, né? Por que é tão difícil a gente tirar o leite e o queijo? Além dele estar muito presente, né, se a gente for num restaurante comum ou num restaurante vegetariano, a gente tem muitas opções com queijo, né? Eu lembro que quando eu fiz a transição ainda para dieta vegetariana, nossa, era ricota e mais ricota para tudo quanto é lado. Meu prato era a ricota, assim, em cima. Eu fazia iogurte em casa, eu fazia 2 litros de iogurte para mim, só eu consumia. A gente fica muito apegado e é muito fácil, né? Mas tem aquela coisa do vício, né? Não sei se... Muitas pessoas falam que sou viciada em queijo. E é isso mesmo, né? A proteína do leite, que se chama caseína, ela é quebrada, principalmente no nosso intestino, em beta-casomorfina. Acho que o próprio nome já sugere, né? É uma morfina, então ela vicia. Então, a beta-casomorfina, ela se liga a 43 áreas diferentes do cérebro. É difícil tirar leite e queijo, né? Porque vicia, é cerebral, é bioquímico, é uma droga. Atua no mesmo lugar das drogas mesmo, né? Da cocaína, do açúcar, enfim, de tudo isso. E dá prazer. Então, você fica naquele ciclo vicioso, né? Então, a forma de tirar é começar, né? Começar diminuindo, começar tirando. E essa beta-casomorfina, ela traz, além do prazer, né, ela traz cansaço, ela traz mau humor, né, eu fico com sono agitado, meu intestino fica preso. Tem muita gente que come leite derivados e tem prisão de ventre, outras pessoas soltam, né, ou tem uma diarreia, mas é muito comum ficar preso. É muito comum enxaqueca, né, casos e casos de enxaqueca, já fiz vários exames neurológicos e tudo mais, mas às vezes uma simples mudança na dieta, uma simples retirada de leite, queijo, derivados. Câncer também é muito comum, câncer de mama, câncer de próstata. Vários cânceres já são comprovados, né, que esse consumo, esse alto consumo de leite, queijo, derivados contribuem para isso, né? E a própria obesidade também. Então aí uma tabelinha também só para a gente ter uma noção de onde tem o cálcio, né? Por exemplo, até você vê que um coentro desidratado, tá, eu não vou comer 100 gramas de coentro desidratado, mas eu posso polvilhar, né? Eu posso acrescentar no meu dia a dia. Como eu falei, é uma nutrição de detalhes. Se eu fizer um mix de linhaça, coentro, manjericão, olha só quanto cálcio já vai entrando, né? Isso ao longo de várias refeições. Então já faz diferença. Aí eu também fiz questão de comparar, né? Então, tem que tomar o leitinho, tomar o leite pro cálcio. Eu botei no número, que não me deixa mentir, a quantidade de cálcio. Então, 2 copos de leite de vaca tem 595 miligramas de cálcio, né? Uma recomendação diária, mais ou menos, é de 1000 miligramas de cálcio, né? Todos os dias, o que seria ideal da gente consumir de cálcio. E aí, como é que eu substituí, né, numa alimentação vegana? 1 colher de sopa de tahine, 2 colheres de sopa de coentro desidratado, isso pensando numa refeição normal também, vou colocar ali, vou agregar. Couve refogada, orégano, que eu também posso temperar lá, aquele tofu que já estava no prato, um brócolis cozido em miligramas de cálcio. É tipo quase a recomendação diária, em uma refeição. E as pessoas tendo que tomar leite, porque, é o cálcio, tomando também uma coisa completamente alergênica, inflamatória, cheia de antibióticos, cheia de aditivos, cheia de um monte de coisa. Não, mas o cálcio, assim, não faz sentido, sabe? Além do que o cálcio que vem no leite porque assim, ele é mais biodisponível. Ele está mais disponível para ser absorvido, mas ao mesmo tempo ele tira do meu corpo. A sinalização que ele dá para o meu corpo é que meu osso
tire também cálcio, porque ele é tão ácido, a mensagem que ele manda para o meu corpo é tão ácida que o meu corpo vai tentar alcalinizar aquilo ali. Então, da onde sai? Do osso. Então, eu tomo leite para ter cálcio para o osso, mas eu tomo leite e tira cálcio do osso. Então, é um tiro no pé. Não faz sentido beber leite para ter cálcio. Então, a gente pode ter cálcio de diversas outras fontes na nossa alimentação. O ferro, eu coloquei um limão aí para a gente lembrar, né? Na alimentação vegetariana, vegana, é muito importante a gente ter uma fonte de vitamina C para a gente absorver esse ferro. Eu vejo que muitas pessoas deixam de fazer a transição para o vegetarianismo e veganismo porque tem uma anemia crônica. Ah, minha mãe tem, minha avó teve, minha bisavó morreu de anemia. Não posso ter uma alimentação vegetariana. Ou então, não, mas o médico viu aqui, ó, não, já me deu aqui um suplemento, falou que de jeito nenhum eu posso parar de comer carne. Então, você quer parar de comer carne? Você pode não querer também, mas você quer? Quero, odeio comer carne, não gosto. Então, tem jeito, gente. O nosso corpo é muito inteligente. A alimentação está aí para isso, né? A gente tem tudo na natureza. É só uma questão, de novo, de ajustar a minha absorção, o meu metabolismo e a minha ingestão, né? Comer de forma certa, comer de forma inteligente. Então, existe uma diferença, né, de recomendação, né, de ferro, justamente por essa questão de biodisponibilidade, ou seja, o ferro da carne, ele é de fato mais biodisponível, ok? Mas a gente já viu até aqui, né, a gente está um tempinho aqui já falando todos os aspectos negativos de ter a carne, então assim, eu não preciso comer a carne para ter o ferro. Eu posso ter de outras fontes, né? É só eu atentar, né, para essa absorção. Então, tem alguns fatores que inibem a absorção do ferro. Ok, mas é só eu organizar isso na minha alimentação, né? Então, sugere, né, que os profissionais, que a gente prescreva o dobro, né, do que prescreveria para onívoro, né, para um vegetariano vegano. Então, é só a gente aumentar um pouquinho os fatores que ajudam a gente a absorver esse ferro. No final das contas, de novo, está tudo lá no intestino. Zinco, que é uma coisa muito importante, né? Eu coloquei até essa faca para a gente lembrar. A carne, ela fornece muita quantidade de zinco. E o zinco, eu diria que ele é um dos minerais mais importantes, assim, para todo mundo e para tudo e no dia a dia. Ele é o de front, assim, para combater estresse, para combater radicais livres, para combater poluição, para combater tudo. Então, a gente respira já está gastando zinco. Só que a gente não repõe muito bem. A gente perde zinco no suor, né? A gente perde zinco de muitas formas. Pessoas que suam muito, homens têm muita deficiência de zinco. Isso influencia muito também na produção de espermas. Então, às vezes, a gente, casos de infertilidade, a gente acha que está na conta da mulher, né? Mas é muito comum. Os casais tentantes, a infertilidade está no homem, por causa do zinco. Só que ninguém olha para isso, né? Então, o zinco ele é muito importante. E ele é um dos também principais para a nossa imunidade, né? Então, aquela coisa de... também é normal eu escutar, receber as pessoas, virei vegetariano, estou muito doente, minha imunidade está lá embaixo, estou gripado toda hora. Então, o zinco, ele entra aí muito importante, porque ele sai muito também. Então, coloquei algumas fontes, né? Não tem mistério, é comer variado, é comer de tudo um pouco. E aí, para finalizar, acho que dá para enxergar, né? A B12, que é outra crítica também aí, que vem muito como um mito, né, de que eu preciso da carne para ter B12. De fato, numa alimentação vegana, vegetariana estrita, né, a gente não tem fonte de B12. A gente fala, não, mas e as algas, e a espirulina, a clorela, então não, minha avó trouxe para mim um negócio lá que tem B12. É irrisório, assim, uma quantidade muito micro, assim, na unha do dedo mindinho do pé, e muitas vezes não é absorvida. Então, uma deficiência de B12, ou na verdade uma B12 um pouco mais baixa, às vezes você não precisa nem estar na deficiência, eu não brinco com alimento ou com um pouquinho de, tá ali naquele negocinho, me disseram que tem, porque é muito severa a deficiência de B12. Então, eu costumo dizer que os meus pacientes onívoros são os que mais têm deficiência de B12, porque eles não olham para B12. Porque quando você fala, se você for no médico hoje, fala, oi, virei vegetariano, ele vai te pedir na hora B12. Se você não fala, se você é onívoro, se você come carne, tá tudo bem, tô comendo carne, tô comendo B12. Só que não, de novo, é uma questão de absorção. A deficiência de B12 ela acontece muito mais por uma não absorção do que por uma não ingestão. Então, muitos pacientes meus onívoros que comem carne, assim, sangrando, são amantes de carne, têm uma B12 baixa, porque não absorvem a B12. Ou então a galera que é da gastrite, faz o uso dos zóis, né, os omeprazóis, impede a absorção de B12. Cirurgia bariátrica impede a absorção de B12. Então, as pessoas não estão olhando para B12. E aí, o que acontece com a deficiência? Alterações de humor, depressão, memória ruim, falta de foco,
ansiedade, confusão mental, problemas de aprendizagem. Eu acho que se alguém não se identificou com um aqui, está muito bem, né? Porque a gente tem vários desses, né? Claro que muito pelo nosso estilo de vida, mas muito por conta dessa deficiência de B12. E o que mais me preocupa é que a gente faz um exame de B12, não, tá tudo bem, eu vi lá na referência, tá tudo certo. Eu falo, não, deixa eu ver, por favor. Quase imploro, né? Porque a referência do laboratório é muito ampla. Se você for olhar, se você tiver um exame de sangue, dá uma olhada lá. A referência do laboratório é de 180 a 900. Então, ela tem 180, eu tenho 900, a gente está bem. Então, assim, ela provavelmente já vai estar no prejuízo máximo, assim. Então, eu pego muita gente com B12 a 90, 60, já peguei também tomando 2 antidepressivos. Então, assim, não precisa. Ela, de repente, pode até precisar para a vida dela, para os casos dela, mas vai ver na terapia, no psiquiatra. Mas, quem sabe já não poderia ser evitado, né? Quem sabe a gente já não melhora isso. Então, é muito comum. Só voltando aqui, né, a B12, ela está ausente no reino vegetal, não vou mentir para vocês, é verdade, ela está ausente, é a única que está ausente, né? Mas ainda assim, comer carne e laticínios não garante os bons níveis de B12. Então, eu não estou bem na fita se eu estou comendo carne, né, com a B12. Então, é muito mais uma questão de absorção e ingestão, muito mais uma questão de absorção do que de ingestão, né? E a suplementação, ela é sim importante, é uma das que eu mais suplemento, assim, disparado, que é praticamente uma epidemia de deficiência de B12. E 50% da população brasileira que come carne tem os níveis corporais insuficientes, né, por conta dessa não absorção. E aí vai ficando todo mundo mal, todo mundo se arrastando por uma coisa simples, né, uma vitamina barata, simplérrima, fácil de ser corrigida. E aí um último é o ômega 3, que é um super anti-inflamatório. E aí a gente, só para voltar um pouquinho na questão do peixe, né? Eu falei muito pouco aqui do peixe, mas muita gente ainda fica pegado no peixe porque é uma carne branca, é tranquilo. Não, mas peixe tem ômega 3, então vou comer aquele salmãozinho. Mas, de novo, é tiro no pé. A quantidade de metais pesados, a quantidade de corante, a quantidade de aditivo. Eu prefiro comer a linhaça. Acho que fico melhor comendo a linhaça do que colocando um monte de outras coisas ruins dentro do corpo. Então, é um potencial anti-inflamatório para tudo isso também que eu falei, intestino, imunidade, para a gente ficar bem aí, para a gente poder ficar com vitalidade. E a única diferença é que a gente também prescreve o dobro para vegetarianos e veganos, porque a gente depende do organismo para transformar esse ômega 3 ali dentro. Então, de novo, tá tudo certo, não vai faltar. E aí uma coisa muito comum, né, da alimentação vegetariana e vegana é esse vício na proteína. Então, a proteinomania, vai faltar a proteína, meu Deus do céu. Já outras pessoas têm medo por conta da carbofobia. Não vou engordar, não vou virar vegetariano vegano porque eu vou engordar. Então tem um medo horroroso de carboidrato. Foi o que eu falei, se você virar aquele vegano vegetariano dependendo de massa e queijo, realmente você vai engordar. Mas se você comer variado, se você comer um pouco de tudo, o que eu mais recebo são pessoas querendo engordar. Ou seja, que fazem a transição para o vegetariano, né, para o vegetarianismo, veganismo, e emagrecem muito rápido, principalmente homens. Homens têm essa dificuldade, quer dizer, tem esse metabolismo mais acelerado e tem essa dificuldade de manter ou de ganhar o peso, né? E a lipidofobia, que é essa coisa da gordura, né? Então as pessoas ficam, mas o abacate não é calórico? Mas eu falo, gente, mas peraí, tudo que você vai conseguir de bom com aquele abacate, ou então seja com os nuts, ou então a própria semente de linhaça, de chia, assim, sério mesmo, você está preocupada aí com a caloria daquilo? Né? Então é tanta potência, ou seja, tanta funcionalidade daquele alimento que não tem. Acho que você deveria se preocupar com a gordura da carne, que é uma gordura inflamatória, que é uma gordura que vai entupir minhas artérias, que é uma gordura que vai me dar, enfim, atenção, né? A câncer e tudo mais. Então aí sim mora o perigo, né? Então isso tudo é muito ajustável e vai muito do corpo de cada um. Mas é muito mais uma consciência, uma quebra de crença, né? Por isso que as pessoas também se entopem de ovo, entopem de queijo, e o whey, eu não sei o que, mas às vezes nem precisa, sabe? Fica ali aquela coisa da proteína, então do carboidrato, então assim, calma, né? Vamos comer bem, fazer as pazes, que tá tudo certo. Agora sim, né? Tendo falado tudo isso, tendo cutucado todos esses desconfortos, aí você deve estar se perguntando, né? Ferrou, né? Como é que é tanto detalhe, é tanta coisa que acho que não quero nem comer mais, né? Acho que eu vou só abrir um pacotinho mesmo, fica mais fácil. Calma. Eu trouxe aqui também para vocês um exemplo de um cardápio. Também calculei na mão, porque os números não deixam mentir. Vou mostrar para vocês, mas assim, só para mostrar como pode ser simples. Porque uma coisa também que acontece muito o veganismo é muito caro.
Não, para ser vegano é elitista, não dá. Gente, eu nem sei, porque já tem tempo que eu não vejo, eu ia ver ontem, mas não rolou, mas o preço de um queijo no mercado, o preço de, sei lá, requeijão, o preço de iogurte, o próprio preço da carne, e isso é caro, sabe? Então, como você baseia a sua alimentação é o que vai determinar o seu gasto. E, de novo, você quer gastar ou quer investir na sua saúde? Porque depois você vai gastar com remédio. Então, eu prefiro investir em coisas que vão me fazer bem do que gastar. Então, uma coisa simples, um sanduíche de almond tahine com suco verde, uma banana com nuts, a gente fala nuts para ficar chique, mas assim, semente de abóbora castanha do Brasil, uma coisa simples, está ali. Arroz integral, feijão preto, couve, brócolis, foi um pouco daquilo que eu já tinha mostrado antes, né? Um tofu refogado ali com levedura de cerveja, uma semente de girassol por cima, um bolinho de grão de bico. Ah, não tem tempo para fazer bolinho? Tranquilo, come grão de bico puro, isso aqui eu amasso na mão mesmo, chamo de bolinho, entendeu? Tem que ter criatividade na coisa. Se você é essa pessoa que gosta de variar a alimentação, porque tem gente que não gosta de repetir. Tem gente que come sem ter que fazer, elaborar, sem ter que fazer nada. Uma fruta, tangerina, então você pega a fruta aí da estação, botei só a tangerina por conta da vitamina C, pra gente lembrar disso. Aí chega a noite, eu fiz até questão de usar também a mesma coisa, né? Porque fala, tem que cozinhar muito, tem que fazer muito. Eu posso cozinhar um feijão e um grão de bico, congelar e deixar, sei lá, pro meu mês, deixar pra minha semana. E vou variando. Uma salada de grão de bico com quinoa e gergelim e uma abóbora assada com ervas. Cortou, botou ali no forno. Quinoa, só pra dar uma variada, se quiser vai lá no arroz integral. Mas enfim, um cardápio simples, com alimentos acessíveis, né, com preparações práticas, né, você pode, não quero fazer salada, beleza, come grão de bico puro, vai muito do seu prazer, né, da sua nutrição ali do dia a dia. É o que eu falei que eu calculei, tudo bem, não é da área da saúde aqui nem nada, mas só para trazer essa comprovação mesmo, né, o que seria uma dieta normal de 1.800 calorias, que a gente precisa ali, né, alcançar 67 gramas de proteína, 247 de carboidrato, 50 de lipídio, eu alcanço perfeitamente até mais com uma dieta vegana. Então, de 1.800 calorias, 1.804, proteínas 76, carboidrato 243, lipídio 50, também bateu. E lembrando do cálcio, ferro e zinco, que são os mais também, os que eu quis destacar, mais importantes. Então, a gente também alcança lá os nossos 1.000 miligramas de cálcio. Então, assim, fica muito mais saudável até do que uma dieta onívora. Eu estou preocupada lá com a proteína e com não sei o quê. Então, só para dizer para vocês que é super possível. Então, voltando à pergunta do início, né, assim, de tudo que eu falei, o que fica aí para você? O que é mais desafiador para você? É a sua alimentação? É o veganismo, esse olhar para o todo? Né? Essa mudancinha de hábito? É eu ter que levantar e ir lá comprar uma semente que nunca teve na minha casa, mas vou lá, vou experimentar hoje, né? Pelo menos uma, assim, vou colocar de diferente, sabe? Então, não, hoje eu vou experimentar mudar ali o meu sabonete, sabe? Para uma coisa mais simples, mais pura, mais limpa mesmo. Então, acho que quando você se conecta com o que é desafiador para você, fica mais fácil de mudar, né? Fica mais fácil de você começar. Então, é isso. Muito obrigada.